Uma vez que esses pacientes eles têm um prejuízo de força muscular, então, pensando nas principais doenças pulmonares que esses pacientes podem desenvolver, uma delas seria o quê? As pneumonias, que são definidas como doenças inflamatórias agudas, causada por agentes infecciosos que acometem as vias aéreas terminais, os espaços alveolares e o interstício, dificultando ali a troca gasosa. Então, nós estamos falando de doenças alveolares e intersticiais, que, devido a essas inflamações por agentes infecciosos. Isso normalmente acontece justamente devido a essa diminuição dessa ventilação, devido a essa ventilação com volume corrente mais baixo. Isso gera uma predisposição a acúmulo de secreção, além da tosse ineficaz, porque normalmente essas doenças neuromusculares, elas não acometem só a musculatura inspiratória, é todo o grupamento muscular, inspiratório e expiratório. Então, você pensa numa redução de volume pulmonar e numa incapacidade de gerar um pico de fluxo expiratório importante, dificultando essa tosse, diminuindo essa força para tossir, acumulando mais ainda secreção para dentro do pulmão, ok? Então, pensando também no paciente que ele passa a apresentar uma disfagia, ou quando ele já começa a ter um prejuízo também na questão da deglutição, que também pode acontecer nessas doenças neuromusculares, ou até mesmo os pacientes que começam a evoluir com demências. Então, dependendo da doença, ele vai ter um prejuízo ali nessa questão ali da deglutição. Então, a gente sabe que pensando nas fases da deglutição, então, a gente tem aqui a função da epiglote, que ela vai ser responsável em conseguir fazer o quê? Ó? Quando o alimento ele entra, olha o que vai acontecer. Ele precisa direcionar tanto o líquido quanto os alimentos. Ó, ela fecha, direcionando o alimento e o líquido para a região o quê? Do esôfago. Então, a partir do momento que ele começa a ter um déficit de deglutição, ele pode apresentar as broncoaspirações, que olha aqui, ó, parte do alimento, ó, ao invés de todo ele ser direcionado para o esôfago, parte dele vem para a região da traqueia, ó. Tem uma tosse ineficaz, ó, conseguiu liberar um pouquinho, mas ó, aqui ele fez uma microaspiração, então ele fez uma broncoaspiração. Normalmente as broncopneumonias, elas acometem aonde? A base do pulmão direita, devido que o bronquiofonte direito ele tem um diâmetro maior e ele é mais verticalizado. Então, normalmente as características das broncopneumonias, elas são localizadas na base do pulmão direito. É diferente daquela pneumonia difusa, que pega todo o pulmão ali devido a um agente infeccioso que compromete ali grande parte do pulmão, independente ali, não é devido ali um alimento ou a um material que ele broncoaspirou, ok? Então, isso aqui é muito importante, que quem faz esse acompanhamento aqui é o profissional da fono. Então, às vezes, você vai ter aquele paciente neurológico que até então ele bebia, ele conseguia ingerir líquido, mas com a avaliação da fono, ela precisou indicar o quê? Espessantes, o tipo de textura desse espessante, porque o líquido ele é muito mais fácil de broncoaspirar. Então, se você deixa ele mais viscoso, mais denso, diminui o risco dessa broncoaspiração. Então, por isso que é importante também ter o acompanhamento da fono e realmente podendo indicar ou saber o momento que, olha, infelizmente esse paciente não vai poder continuar com essa dieta oral ou recebendo ingesta de líquido. Então, normalmente é feito dessa maneira. Então, a gente também tem que pensar que aqui a gente está falando de músculos aqui, ó. Então, existem músculos responsáveis por essa deglutição e que ele também pode ser prejudicado dependendo do tipo de doença neurológica que o paciente tem.
Pensando também nas doenças pulmonares relacionadas a esses pacientes, eles podem desenvolver atelectasias, que são colabamento de alvéolos em decorrências ou de presença de secreção na via aérea, reduzindo a entrada e a saída de ar para aquela região dos alvéolos, associado com baixo volume corrente que esse paciente apresenta. Imagina você respirar assim, ó. Você acha que você está conseguindo gerar volume pulmonar suficiente para entrar em todos os alvéolos? Não. Alguns alvéolos não vai conseguir receber esse volume. E com esse recolhimento elástico, pode predispor o quê? A colabamento de alguns alvéolos. Principalmente também durante o sono, que esse paciente também já tem a tendência ao quê? A deixar essa respiração mais superficial ainda, reduzindo mais ainda esse volume. Então, nesses pacientes que têm redução de força muscular, de capacidade de gerar um volume corrente adequado, ele também pode desenvolver ali áreas de redução de volume pulmonar, redução de alvéolos funcionantes, devido ao colabamento dessas estruturas alveolares, que é o que a gente chama de atelectasias. Ok? As principais doenças pulmonares relacionadas, né, pensando nesses pacientes também, é o quê? Uma vez que esse paciente ele tem um prejuízo de força muscular, então são pacientes que vão ter o quê? Um prejuízo dessa ventilação. E pensando na classificação das insuficiências respiratórias, o que a gente tem que deixar claro é que insuficiência respiratória, gente, não é uma doença. É uma condição clínica que o paciente vai apresentar, gerando uma incapacidade de realizar as trocas gasosas de forma adequada, seja o oxigênio ou seja o gás carbônico. Então, você pode ter um paciente com uma doença cardíaca, doença cardiovascular, que vai desenvolver ali uma insuficiência respiratória aguda. Você pode ter um paciente com uma doença pulmonar e fazer uma insuficiência respiratória aguda. Você pode ter um paciente com uma doença neurológica, neuromuscular, e que ele vai ter uma incapacidade de realizar as trocas gasosas de forma adequada. Pensando nesses pacientes que têm prejuízo de força muscular devido a essa doença neuromuscular, a insuficiência respiratória que ele vai apresentar é aquela insuficiência respiratória do tipo 2, que está associada, olha aqui, ó, à falência da ventilação. Porque ele não tem força muscular suficiente para garantir essa entrada e saída de ar de forma adequada para dentro dos alvéolos. Então, ele tem uma limitação ventilatória, que faz com que ele tenha uma baixa quantidade de oxigênio, então uma PaO2 baixa, associada com aumento da PaCO2, com uma hipercapnia. Então, é aquele paciente que vai apresentar níveis de CO2 acima do normal, acima de 45. Normalmente, classifica a insuficiência respiratória, vai ser níveis assim, a tipo 2, acima de 50 milímetros de mercúrio. Então, esse paciente, a gente tem que pensar o quê? Que ele precisa de uma ajuda para ventilar, para colocar ar para dentro desse pulmão. Ele precisa de uma ajuda para aqueles músculos inspiratórios, porque a partir do momento que ele melhora essa ventilação, essa entrada de ar para dentro dos alvéolos, ele consegue lavar aquele CO2, normalizando aqueles valores da PaCO2, normalizando a sua ventilação. Mas para isso, ele vai precisar de uma ajuda, de um recurso que auxilie, coloque mais ar para dentro desses alvéolos, se ele já está num nível onde ele não consegue garantir a ventilação alveolar de forma adequada. Ok? Então, pensando nas insuficiências respiratórias, as insuficiências respiratórias tipo 2 é aquelas que apresentam já uma falência nessa ventilação. Naquele paciente que tinha uma força muscular preservada e ele passou a ter uma insuficiência respiratória, ficou lá com desconforto respiratório, desconforto. Olha, imagina você deixar um paciente assim, ó, por horas, respirando desse jeito. Ele está com aumento do trabalho da musculatura respiratória. Vai chegar uma hora que essa força muscular, esse paciente já vai estar fadigado. É diferente de um paciente com fraqueza.
O paciente com fraqueza da musculatura não é reversível com repouso. Esse paciente, se ele fica lá, respirando, 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 e ele cansa, aquela musculatura fadigou. Se você descansar aquela musculatura, ele vai conseguir voltar a ter a força adequada para fazer a ventilação. É igual vocês agora no fim do dia. Vocês estão fadigados, vocês estão cansados. Vocês vão lá, dorme, descansa. No dia seguinte, essa musculatura está preparada para fazer a atividade novamente. Ok? Então, isso aqui não vai ser diferente. É diferente do paciente com doença neuromuscular, que ele já apresenta uma fraqueza devido à condição da doença que ele vai apresentar, ok?